No horário regimental verificado o quórum, declaro aberta a 36ª sessão ordinária da segunda Câmara. Submeto a apreciação dos senhores conselheiros ato da sessão anterior. Não havendo quem sobre a mesma se manifeste, dou-a por aprovada. Ausente por motivo justificado, o conselheiro substituto Licurgo Mourão, ficando, portanto, adiado o julgamento dos processos da sua pauta. Dago aos senhores conselheiros se haveria outros impedimentos ou suspeições em algum processo da pauta. Conselheiro José Alves Viana. Eu tenho 4 suspeições. 69, 94, 95, 96. Suspeição. 64, 69. 94, 95, 96. Conselheiro Gilberto Nisso. Nenhum. Declaro minha suspeição nos autos de número 749, 853, o número 41 da pauta do conselheiro Gilberto Diniz. Fica adiado, por falta de quórum, o julgamento desses processos em virtude das suspeições, nesse momento, declaradas. Com a palavra, o conselheiro José Alves Viana, para relatar a sua pauta. E eu já peço antecipadamente a dispensa da leitura dos relatórios e das fundamentações dos processos da minha pauta, para me ater apenas às preliminares conclusões, considerando que os votos já foram disponibilizados na íntegra anteriormente. Fique à vontade, conselheiro. Bom dia a todos. O número 2 da pauta, o processo 809.474, denúncia da Prefeitura Municipal de Estiva no exercício 2009. Denunciante a NetSoft, Sistema Integrado e Arroz Limitada. Voto em prejudicial de mérito. Reconheça a presença da pretensão punitiva. Reconheça a prescrição da pretensão punitiva desta Corte e voto pela extinção do processo com a resolução de mérito com as considerações constantes do meu voto. Conselheiro Gilberto Nisso. Com o relator. Também acompanha aprovado o voto do relator. 3 da pauta, processo 677.272, tomada de conta especial do IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, exercício 2002. Preliminar de ilegitimidade passiva. Constatada a ilegitimidade passiva do senhor Hélio Eustáquio Bacelete Junqueira, esta relatoria vota por sua exclusão da relação processual. Conselheiro Gilberto Nisso. De acordo. Também fica acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva. Prejudicial de mérito, reconheça a prescrição da pretensão punitiva desta Corte de Contas. Conselheiro Gilberto Nisso. Também com o relator. Também fica acolhida a prejudicial de mérito. Voto, primeiro, pela irregularidade das contas tomadas do senhor Paulo Sobrinho Sá Cruz. Segundo, pela responsabilização solidária do senhor Paulo Sobrinho de Sá Cruz e da senhora Maura Cruz de Assis Monteiro, de restituição ao erário do valor histórico de R$ 74.700. Conselheiro Gilberto Nisso. Com o relator. Também acompanha aprovado o voto do relator. 4 da pauta, processo 875.969, tomada de conta especial da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, e a Prefeitura Municipal de São Francisco de Sales, exercício 2011. Prejudicial de mérito. Reconheça a pressão da pretensão punitiva desta Corte em relação às irregularidades passivas de aplicação de multa. Conselheiro Gilberto Nisso. De acordo. Também de acordo com a acolhida prejudicial. Voto. Pela irregularidade das contas tomadas do senhor Duil Ferreira Borges, pela imputação de débito ao senhor Duil Ferreira Borges para com o erário do município de São Francisco Sales, no valor histórico de R$ 112.421,21, a ser atualizado à época do seu pagamento. Pela imputação de débito ao senhor Duil Ferreira Borges para com o erário do Estado de Minas Gerais, no valor histórico de R$ 138.256,01, também a ser atualizado à época de seu pagamento. Pela imputação de débito solidário aos senhores Vonei Meires, Vonei Messis de Moraes Vasconcelos e Duil Ferreira Borges, para com o erário do município de São Francisco de Sales, no valor histórico de R$ 4.653,79.
Ainda pela imputação de débito solidário aos senhores Vonei Messis de Moraes Vasconcelos e Duil Ferreira Borges, para com o erário do Estado de Minas Gerais no valor histórico de R$ 5.722,17. Pela imputação de débito solidário à construtora Garimpo Limitada e aos senhores Duil Ferreira Borges e João Divino dos Santos, para com o erário do município de São Francisco de Sales no valor histórico de R$ 29.289,29. Pela imputação de débito solidário à construtora Garimpo Limitada e aos senhores Duil Ferreira Borges e João Divino dos Santos, para com o erário do Estado de Minas Gerais no valor histórico de R$ 36.020,07. Pela intimação do atual prefeito do município de São Francisco de Sales para, primeiro, demonstrar no prazo máximo de 90 dias, sob pena de multa pessoal de R$ 5.000, como é atualmente realizada a destinação de resíduos sólidos no município, se há estações de tratamento de resíduos e reciclagem. Segundo, demonstre no prazo máximo de 30 dias, sob pena também de multa pessoal de R$ 5.000, a remessa das informações sobre a obra inacabada ao sistema Geoobras, para fim de fiscalização por esse tribunal e de acompanhamento pela sociedade. Tudo isso ainda com as recomendações e determinações constantes do meu voto. Conselheiro Gilberto Nisso. Acompanho o relator. Também acompanho. Aprovado o voto, relator. 5 da pauta, processo 987.761, prestações de conta do Executivo Municipal de Matheus Leme, exercício 2015. No voto, constatado que foram abertos e executados créditos adicionais sem recursos disponíveis nas fontes 150, 229 e 242, no valor total de R$ 283.752,50, contrariando o disposto no artigo 43 da Lei Federal 4.320 de 64, voto pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas relativas ao exercício 2015, prestadas pelo senhor Marlon Aurélio Guimarães, gestor da Prefeitura Municipal de Matheus Lemes, em 2015, com as considerações constantes do meu voto. Conselheiro Gilberto Nisso. Com o relator. Também acompanho. Aprovado o voto, relator. 6 da pauta, processo 988.077, prestações de conta do Executivo Municipal da Prefeitura de Ibitiúra de Minas no exercício 2015. Constatada a realização de despesas excedentes por fonte de recurso, evidenciando o descumprimento do disposto no artigo 59 da Lei Federal 4.320 de 64, nos termos da fundamentação, voto pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas relativas ao exercício 2015, prestadas pelo senhor José Tarcísio Raimundo, gestor da Prefeitura Municipal de Ibitiúra de Minas, com as considerações constantes do meu voto. Conselheiro Gilberto Nisso. De acordo. Também acompanho. Aprovado o voto, relator. 7 da pauta, processo 988.158, prestação de conta do Executivo Municipal de São João do Manhuaçu no exercício 2015. Constatada a realização de despesa excedente por fonte de recurso, evidenciando descumprimento do disposto no artigo 59 da Lei Federal 4.320 de 1964, nos termos da fundamentação, voto pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas relativas ao exercício 2015, prestadas pelo senhor João Batista Gomes, gestor da Prefeitura Municipal de São João do Manhuaçu, com as considerações constantes do meu voto. Conselheiro Gilberto Nisso. De acordo. Também acompanho. Aprovado o voto, relator. Também prestações de conta de executivos municipais em bloco do número 8 a 13 da pauta, já elencados antecipadamente. Para todos, o voto é pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas prestadas pelo gestor das prefeituras municipais nominados, com as considerações constantes de cada voto. Conselheiro Gilberto Nisso. Acompanho os votos do relator. Também acompanho. Ficam aprovados os votos do relator. 14 da pauta, processo 1.077.705, prestação de conta de exercício
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais em 2016. Julgo regulares as contas relativas ao exercício 2016 com as considerações constantes do meu voto. Conselheiro Gilberto Diniz. De acordo. Também acompanho. Fica aprovado o voto do relator. Agora em bloco, senhor presidente. Aposentadorias elencadas do número 15 a 31. Os votos determinam o sobrestamento dos feitos nos termos do artigo 171 do Regimento Interno e deverão aguardar na Secretaria da Segunda Câmara até que esse tribunal se manifeste de forma definitiva sobre a matéria. Conselheiro Gilberto Diniz. Com o relator. Também acompanho. Estão aprovados os votos do relator e eu passo a palavra ao conselheiro Gilberto Diniz para relatar a sua pauta de hoje. Começa com a denúncia 812.286. Eu voto pela procedência da denúncia por entender irregular o item 7, subitem 1.11 do edital do pregão presencial 10 de 2009, promovido pela Prefeitura Municipal de Senador Amaral, porquanto a exigência de comprovação de qualificação técnica por meio de atestados para demonstração de experiência anterior na prestação de serviços em sistema integrado em gestão pública, que somente podem ser fornecidos por pessoa jurídica de direito público, caracteriza a restrição à ampla participação no certame examinado. Consequentemente, aplico multa pessoal e individual de R$ 2.000 aos senhores Herculano de Freitas Baião, então prefeito e senador Amaral, e autoridade homologadora do certame, e Elton Tadeu de Rezende, pregoeiro municipal de Senador Amaral, que também subscreveu o edital do pregão presencial 10 de 2009, e ainda faço as determinações que constam no voto. Conselheiro Zé Alzena. Acompanho o relator. Também acompanho. Aprovado o voto do relator. O pedido de reexame 952.050. Em preliminar, eu conheço o pedido de reexame. Preliminar, conselheiro Zé Alzena. Conheço. Também fica acolhida preliminar. E no mérito, eu dou-lhe provimento e voto pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas anuais prestadas pela senhora Neide de Moraes Melo Lucena, prefeita do município de Rio Manso, relativas ao exercício financeiro de 2013, reformando-se a decisão da segunda Câmara, proferida na sessão de 9 de abril de 2015, nos autos do processo de número 912.903, porquanto se infere da análise dos autos que a Lei Orçamentária Anual já havia autorizado, ainda que em classificação institucional divergente, a natureza de despesa 3.1.90.11, vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, atrelada à manutenção do sistema de controle interno, e, sobretudo, por verificar que essa natureza de despesa foi omitida na edição da Lei Municipal 780 de 2013, o que permitiu concluir que foram observados os comandos do artigo 42 da Lei 4.320 de 1964 e dos incisos 2 e 5 do artigo 167 da Constituição da República, uma vez que, para o montante de créditos autorizados de R$ 63.000, foram executados R$ 57.595,98 na dotação pertinente. Eu ainda faço uma determinação que consta no voto, senhor presidente. Conselheiro Zé Alzena. Acompanho o relator. Também acompanho. Aprovado o voto do relator. Agora a tomada de contas especial 912.103. Pelo exposto na fundamentação do voto, por reconhecer a ocorrência de danos aos erários do Estado de Minas Gerais e do município de Ponto dos Volantes, decorrentes da inexecução parcial do objeto conveniado, conforme constatado pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, voto pela irregularidade das contas referentes ao convênio CETOP número 388 de 2008. Determino com arrimo no artigo 94 da Lei Orgânica deste Tribunal e no artigo 316 do Regimento Interno, que sejam ressarcidos ao erário estadual e ao erário municipal os valores, respectivamente, de R$ 79.662,20 e de R$ 14.777,28
R$1,10, devidamente atualizados, solidariamente e observado o limite do patrimônio transferido pelo senhor César Verdade Costa Barros e pela senhora Marina Verdade Costa Barros, herdeiros do senhor Solano de Barros, prefeito municipal de Ponto dos Volantes, que firmou o convênio e que ordenou 90% das despesas cujo nexo com a consecução do objeto do convênio não foi possível constatar. Determino também, com arrimo no artigo 94 da Lei Orgânica e no artigo 316 regimental, que sejam ressarcidos ao erário estadual e ao erário municipal os valores, respectivamente, de R$ 8.851,36 e R$ 1.641,89, devidamente atualizados pelo senhor Vantuil Caetano de Souza, prefeito municipal que sucedeu o senhor Solano de Barros e que ordenou 10% das despesas cujo nexo com a consecução do objeto do convênio não foi possível constatar. Aplico ainda ao senhor Vantuil Caetano de Souza multa de R$1.000 pela prática de ato que resultou danos aos erários estadual e municipal, com foco no artigo 86 da Lei Orgânica. E ainda faço as determinações que constam no voto, senhor presidente. Conselheiro Josiano? Acompanho o relator. Também acompanho e fica aprovado o voto do relator. Agora, a prestação de contas do gestor da Câmara Municipal de Itabirinha de Mantena, do exercício financeiro de 2001, processo 660.094. Nos termos constantes na fundamentação, considerando o falecimento do gestor, antes mesmo da decisão proferida neste processo, mediante a qual foi determinado que ressarcisse R$ 6.132 aos cofres municipais, que o falecido não deixou bens a inventariar, que não foi verificada a abertura de inventário em seu nome, o transcurso de alargado período de tempo, desde a ocorrência dos fatos examinados nos autos, eu voto pelo arquivamento deste processo, por entender prejudicada a execução do julgado do colegiado da 2ª Câmara, prolatado na sessão de 10 de maio de 2016, com observação constante em meu voto, senhor presidente. Conselheiro Josiano? De acordo. Também acompanho aprovado o voto do relator. Agora, em conjunto, os processos de 36 a 39. Em preliminar de mérito, eu voto pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do tribunal e, consequentemente, pela extinção dos processos, com resolução do mérito e o consequente arquivamento dos autos, nos termos constantes em cada um dos votos. Nos processos de números 685.037 e 680.495, julgo materialmente prejudicado os exames das matérias constantes nos autos, por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular dos feitos, determinando, por conseguinte, o arquivamento dos autos. Conselheiro Josiano? Acompanho o relator. Também acompanho e ficam aprovados os votos do relator. Agora, a prestação de contas do prefeito municipal de juramento relativa ao exercício financeiro de 2015, ao processo 987.177. Eu voto pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas anuais prestadas pelo senhor Wendel Pereira de Souza, prefeito do município de Juramento, no exercício financeiro de 2015, tendo em vista a abertura e execução de créditos adicionais sem recursos disponíveis, no valor de R$ 532.646,23, que contraria os dispositivos legais e da Constituição que são citados no voto, senhor presidente, observadas as recomendações constantes na fundamentação e ainda as determinações e o registro. Conselheiro Josiano? Com o relator. Também acompanho aprovado o voto do relator. Agora, os processos também que serão examinados em conjunto de 41 a 45. O 41 vai ficar Assim, adiado. perfeitamente. Então, vamos 42 a 45. São as prestações de contas dos prefeitos municipais de Ferros, exercício 2015, o prestador Carlos Castilho Lage. Santo Antônio do Jacinto, exercício financeiro de 2016, o prestador Emerson Pinheiro Ruas. Do município de São José do Goiabal, exercício de 2016, o prestador José Aparecido do Carmo. E de São Sebastião do Anta, também de 2016,
E o prestador é Osmaninho Custódio de Melo. Eu voto pela emissão de pareceres prévios pela aprovação das contas anuais prestadas pelos prefeitos nominados, com as recomendações, determinações e observações constantes em meus votos. Conselheiro José Luciano. Acompanho o relator. Também acompanho aprovado os votos do relator. Agora o processo 836778, a prestação de contas do gestor da Câmara Municipal de Passatempo, relativo ao exercício financeiro de 2009. Julgo irregulares as contas anuais do senhor Daniel Geraldo Andrade, presidente da Câmara Municipal de Passatempo, relativas ao exercício financeiro de 2009, em face dos pagamentos efetuados aos membros do Poder Legislativo Municipal, em razão de convocações para participações em reuniões extraordinárias. Contudo, a obrigação de ressarcimento dos valores recebidos indevidamente será realizada em processo próprio, mediante a representação da unidade técnica do Tribunal, por força das disposições contidas na OS 19 de 2013, e ainda faço o registro e as determinações que constam no voto. Conselheiro José Luciano. Vou pedir vista. Vista concedida ao conselheiro José Luciano. Agora o processo 911.585 é um monitoramento, auditoria que foi feita na Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas. Diante do exposto na fundamentação, senhor presidente, eu voto pela aprovação do plano de ação encaminhado pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais, CETOP, considerando que as medidas apresentadas contemplaram as recomendações deste tribunal, proferida nos autos da auditoria número 802.274. E esse plano, consequentemente, passa a ter natureza de compromisso do órgão auditado com o Tribunal de Contas, e eu ainda faço as observações e determinações que constam no voto. Conselheiro José Luciano. Com o relator. Também acompanho aprovado o voto do relator. Agora, em conjunto, senhor presidente, as aposentadorias números 48 a 73, parece que vai ficar adiada de número 69. 69 e de 94 agora a as 96. pensões de 75 a 97. Isso. E ficarão adiadas as de número 94, 95 e 96. Perfeito. Da pauta. Eu também peço a retirada de pauta desse bloco do processo 74, que é o de número 1.010.495, é uma pensão que foi concedida a Silvânia Rezende de Menezes Inácio. Isso fica retirado de pauta. Fica retirado de pauta o processo de 1.010.495 de Silvânia Rezende de Menezes Inácio. Então eu voto pelo registro das aposentadorias identificadas na pauta e das pensões também identificadas, com as recomendações e observações constantes em meus votos. Conselheiro José Luciano. Acompanho o relator. Também acompanho, ficam aprovados os votos do relator e eu passo a relatar minha pauta de hoje. Primeiro é o processo 836.081, representação da Associação de Pais e Amigos Excepcionais APAI Santana da Vargem, exercício 2010. Voto. Ante o exposto na fundamentação do meu voto, posso tratar de processo em que constam irregularidades relativas às despesas com publicidade desacompanhada das matérias veiculadas, determino o sobrestamento desses autos em conformidade com o expediente 1483 da presidência desse tribunal, datada de 25/5/2017. Conselheiro José Viana. De acordo. Conselheiro Gilberto Início. Tá bem. Aprovado o voto do relator. Processo 997.770, uma denúncia da CEMIG Distribuição S.A., CEMIG Geração e Transmissão S.A., Rosa Energia S.A., Sá Carvalho S.A., exercício 2016. Voto. Por todo exposto na fundamentação do meu voto, concluo que não foram apuradas irregularidades apontadas no pregão presencial de número MS/CS 500-H139, razão pela qual julgo improcedente a presente denúncia, sem prejuízo das determinações constantes em meu voto. Conselheiro José Viana. De acordo. Conselheiro Gilberto Início. Também de acordo. Aprovado o voto do relator. Processo de 1.007.402 é uma denúncia da Secretaria de Estado de Governo do exercício 2017. Denunciante Meta Instituto de Pesquisa e Opinião Pública.
Voto. Ante o exposto na fundamentação do meu voto, decido pela extinção do processo sem julgamento de mérito e consequente arquivamento dos autos, sem prejuízo de determinações constantes em meu voto. Conselheiro Zé Alves Viana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Também de acordo. Aprovado o voto do relator. Processo 748.558, prestação de conta municipal da Câmara Municipal de Araporã, no exercício de 2007, o processo apensa 747.350, que é uma inspeção ordinária. Prejudicial de mérito. Data vendo, concluo que não se sustenta a hipótese de inconstitucionalidade aventada pela ilustre Procuradora do Ministério Público no Tribunal de Contas, razão pela qual reconheço a prescrição no tocante à aplicação de multas pelas irregularidades constatadas nos autos da inspeção ordinária, conforme consta na fundamentação do meu voto. Conselheiro Zé Alves Viana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. De acordo. Acolhida a prejudicial, voto. Por todo exposto na fundamentação do meu voto em relação ao processo de prestações de conta 748.558, em razão da ausência de elementos que permitam a verificação da regularidade das contas do exercício de 2007 da Câmara Municipal de Araporã, voto pelo seu arquivamento e extinção sem resolução de mérito. No tocante ao processo de inspeção ordinária 747.350, quanto à pretensão ressarcitória relativa às despesas de recebimento pelos vereadores presidentes da Câmara de verba indenizatória mensal pagas aos edis, tendo em vista os fundamentos apresentados, eu voto pela determinação de ressarcimento ao erário municipal dos valores históricos a seguir discriminados e que deverão ser atualizados nos termos da resolução TCM-G 3/2013, em razão da inexistência de regular e efetiva prestação de contas acompanhada dos comprovantes legais das despesas efetuadas, sem prejuízo das determinações constantes do meu voto. Elencados de A a I, o senhor Ademir Donizete Alves, Geraldo Adriano Costa, Manuel Gonçalves da Silva, Neuza Maria de Oliveira, Renata Cristina Silva Borges, Sebastião de Andrade Freire, Valdemar Coelho Filho, Valdivino José de Lima, Wilson Roberto Ribeiro, a cada um a quantia de R$ 3.816. Conselheiro Zé Alves Viana. Acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. De acordo também. Aprovado o voto do relator. Processo 711.222 é o processo administrativo de serviço autônomo de água e esgoto no exercício de 1999. Nós estamos solicitando o adiamento do mesmo. Processos elencados de 103 a 110 são prestações de contas dos executivos municipais. E o voto que, diante do exposto da fundamentação, voto pela emissão de pareceres prévios pela aprovação das contas prestadas pelos gestores nominados, com as recomendações e determinações constantes da fundamentação de cada voto. Conselheiro Zé Alves Viana. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Senhor presidente, eu acompanho os votos, né, de Vossa Excelência, mas no processo 106, de número 988.029, eu também voto pela emissão de parecer prévio pela aprovação das contas, mas apresento uma fundamentação diferente nos seguintes termos. No tocante aos créditos abertos nas fontes 142 e 155, verifique que na primeira houve execução de despesas de R$ 196.465,60, superior à receita efetivamente arrecadada de R$ 125.000, apurando-se diferença de R$ 71.465,60. E na segunda, não houve arrecadação, tendo sido executada despesa no montante de R$ 95.000, resultando na execução de despesas sem os correlatos recursos disponíveis de R$ 166.465,60. Por meio do SICOM, é possível constatar que as referidas despesas foram empenhadas, liquidadas e pagas no decorrer do exercício financeiro. O fato de a despesa executada não ter ultrapassado o valor do crédito aberto não permite concluir ter sido regularizado o apontamento, pois a irregularidade consiste na ausência de recursos disponíveis para fazer frente ao crédito aberto. Assim, entendo que a irregularidade configura violação às normas constitucionais e legais, razão pela qual considero irregular e de responsabilidade do gestor a abertura e execução de créditos adicionais sem recursos disponíveis, no valor de R$ 166.465,60
R$ 465,60. Contudo, tendo em vista que o valor tido como irregular representa 0,63% da despesa total empenhada, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da insignificância, na esteira de decisões precedentes do tribunal em casos análogos, e eu cito aqui algumas delas, concluo que o total da despesa empenhada é insuscetível de influenciar o conteúdo da informação e, consequentemente, macular toda a prestação de contas. Assim, eu acompanho a conclusão de Vossa Excelência quanto à emissão de parecer prévio pela aprovação das contas do exercício financeiro de 2015, de responsabilidade do senhor Ulisses Suaide Porto Guimarães Borges, prefeito municipal de Caldas, à época, tendo em vista a insignificância dos créditos executados. Ficam aprovados os votos do relator, nos termos constantes em cada voto. Processo 111 ao 394.873, que é um convênio da Prefeitura Municipal de Ibiaí, a Secretaria de Estado de Educação, no exercício 94. Apenas processo 436.095, prestação de conta do convênio 367.155, tomada de contas. Preliminar de mérito. Diante do exposto na fundamentação do meu voto, com a devida vênia, verifica-se que não sustenta a hipótese de inconstitucionalidade aventada pela Procuradora do Ministério Público do Tribunal de Contas, conforme consta na fundamentação. Conselheiro Zé Alziano. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. De acordo, bem. Acolha preliminar, voto. Por todo exposto na fundamentação do meu voto, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, julgo extintos processo com resolução de mérito, sem prejuízo de determinações constantes em meu voto. Conselheiro Zé Alziano. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. De acordo. Aprovado o voto do relator. Processos elencados 112 a 121. Voto. São aposentadoria do Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Voto. Voto pelo registro dos dados concessórios de aposentadoria, sem prejuízo das determinações constantes em cada voto. Conselheiro Zé Alziano. De acordo. Conselheiro Gilberto Diniz. Também de acordo. Aprovados os votos do relator. Indago aos senhores conselheiros, nós temos matéria esta pauta. Conselheiro Zé Alziano. Conselheiro Gilberto Diniz. Também não. Eu tenho duas matérias que trago para apreciação, conforme já foi disponibilizado no sistema, nós vamos ater ao resumo das mesmas. E o primeiro é o processo 1.031.310, denúncia da Totalcad Limitada, empresa jurisdicionada, empresa de construções, obras, serviços, projeto, transporte e trânsito de Betim, Ecos. Trata-se de denúncia apresentada pela empresa Totalcad Limitada, em face do edital do pregão presencial 04/2017, processo licitatório 021/2017, deflagrado pela empresa de construções, obras, serviços, projeto, transporte e trânsito de Betim, Ecos, objetivando a contratação de empresa de engenharia sob o regime de empreitada a preços unitários para execução integral de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública no município de Betim, compreendendo todos os serviços relacionados ao sistema de iluminação pública, gerenciamento informatizado, fornecimento de materiais, destinação final ambientalmente sustentável dos materiais retirados do parque de iluminação pública pelo prazo de 12 meses corridos, mediante os termos e condições estabelecidos no edital de seus anexos. Submeto a deliberação desta Igreja Câmara para referendo, em cumprimento ao disposto no artigo 197, parágrafo 2º do regimento interno deste tribunal, a decisão monocrática por mim, proferida nos autos do processo de denúncia em epígrafe, no exercício da competência prevista no artigo 197, caput, parágrafo 1º e 2º, combinado com o artigo 264 do regimento interno deste tribunal. Conselheiro Zé Alziano. Conselheiro Gilberto Diniz. Também. Fica aprovado o voto do relator. Embarque de declaração de 1.024.745, procedência da Prefeitura Municipal de Iturama, exercício 2017. Recorrente, Aelton José de Freitas, processo principal, processo administrativo 490.739, procurador Rodrigo Ferreira de Carvalho, AB MG 93.212, da nossa relatoria. Traga a deliberação desses colegiados presentes autos, tendo em vista o disposto no artigo 77, parágrafo 5º do regimento interno dessa Corte. Admissibilidade. Admito os presentes embargos por seu apelo tempestivo, tendo sido aviado em 10/11/2017, no prazo regimental de 10 dias previsto no artigo 168.2, combinado com o artigo 343 do regimento interno, conforme consta na fundamentação do meu voto. O embargante é parte legítima, eis que é alcançado pela decisão questionada. Ademais, foram alegadas contradição e omissão na decisão da qual se recorre, requisito que constitui fundamento jurídico essencial ao recebimento dos embargos, conforme prevê o artigo 342 do regimento interno deste tribunal. Conselheiro Zé Alziano. Conselheiro Gilberto Diniz. Também.
acordo. Em sendo admitido no mérito, em face do exposto na fundamentação constante do meu voto, nos termos do artigo 342 do Regimento Interno, nego provimento ao apelo por não ter sido comprovada omissão, contradição ou obscuridade da decisão. Intimo-se o embargante e seu procurador na forma do artigo 166, parágrafo 1º, do Regimento Interno, devendo todas as publicações ser realizadas na forma regimental, em nome do advogado Rodrigo Ferreira de Carvalho, OAB-MG 93212, conforme requerido pelo autor dos embargos. Promovidas as medidas legais cabíveis à espécie, arquivem-se os autos. Conselheiro José Viana? Conselheiro Gilberto nisso? Também. Aprovado o voto do relator. Indago ao ilustre representante do Ministério Público, doutor Gladys Soprano Massaria, se deseja fazer uso da palavra. Não, senhor presidente. Nada mais havendo tratado, declaro encerrada a presente sessão, convocando os membros do colegiado para a próxima sessão ordinária realizada no dia 14 de dezembro de 2017, quinta-feira, às 10 horas, nos termos do artigo 86 da Resolução 12/2008.